Tudo bem com você? Deus abençoe sua vida. Eu quero hoje tratar mais uma vez, mais um dia de palavra de Deus nessas manhãs de oração. E nós estamos aí em 10 dias sobre a família. Já falamos muitas coisas até aqui. Se você que está assistindo não assistiu ainda os episódios anteriores, você pode dar uma olhada aí na playlist e pode recorrer para assistir, tá? Eu quero falar hoje, como continuidade daquilo que falamos até aqui, sobre a vida de José e sua família. Nós temos visto que José do Egito tinha uma família com muitos embates, com muitas lutas e com muitas histórias tristes registradas, né? E nós vimos que José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, ele foi injustiçado. Lá no Egito ele sofreu demais, ele foi vendido como escravo, ele chegou no Egito como escravo, ele passou um tempo na casa de um homem chamado Potifar. Depois de um tempo, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo e não conseguiu, e por causa disso ela inventou uma grande mentira contra José, e ele foi preso, e ele ficou preso um tempo. Porém, José, ele buscava ser melhor em tudo que fizesse para a glória do seu Deus. E não só na casa de Potifar, ele era o melhor servo, mas também lá na cadeia ele foi o melhor preso. Olha só que coisa. A Bíblia diz que os carcereiros ali não se preocupavam com a vida dos prisioneiros porque tudo era entregue nas mãos de José. Ou seja, ele era uma espécie de preso modelo, se é que isso existe. Ele tinha toda a confiança daqueles que estavam fazendo ali a sua guarda, a sua tutela. Mas teve um dia que Deus deu a Faraó, que é o líder de todo o Egito naquela época, né, um sonho. E eram dois sonhos que, na verdade, se formavam em um sonho só. E pelo fato de José ter interpretado sonhos de dois homens que eram servos de Faraó e estavam presos, Faraó ficou sabendo que José poderia interpretar os seus sonhos e mandou chamar José da prisão. José interpretou os sonhos de Faraó e Faraó ficou tão impressionado com aquilo que colocou nas mãos de José o poder de governar o Egito. Olha só, o sonho tinha relação com isso, o sonho tinha a ver com um tempo difícil que viria e a solução para todo aquele tempo. Deus deu a interpretação para José e, por conta disso, Deus o fez governador de todo o Egito. Mas o tempo passou e, conforme constava no sonho de Faraó, teve uma grande fome por toda a terra. E por causa da perícia que Deus havia concedido a José, no Egito era o único lugar que tinha comida. Por conta da administração sábia de José, no Egito era um lugar que tinha muita provisão e muita comida. O que aconteceu? Aqueles irmãos de José que o venderam lá atrás como escravo para o Egito, foram para o Egito buscar comida. É só que, naquele momento que eles chegaram lá, eles não reconheceram José. Por quê? Porque José, ele não se parecia mais com um hebreu. No Egito não se usava barba, não é? Você vê aí nas reproduções de possibilidades de todo o estereótipo
né, nos filmes e tal, você percebe os homens com a cabeça raspada, com o rosto liso e com maquiagem até, diferente dos hebreus, que os cabelos certamente eram maiores, a barba crescida, não é? José estava muito diferente, muitos anos haviam já passado e o José não era mais aquele menino que fora vendido, ele era um homem forte já. Os irmãos não o reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos. E veja, ele tinha tudo para se vingar dos irmãos. Ele tinha tudo para dizer: agora eu vou matar cada um desses homens, ou eu vou fazer de todos eles escravos aqui, como eles fizeram, me vendendo aqui para essa terra inóspita à época, ou distante, ou remota e desconhecida. Nesse momento, havia muita prosperidade, não é? Tanto tempo depois, muita prosperidade no Egito, e agora, nas mãos de José, tinha toda a possibilidade de se vingar de seus irmãos. Depois de um longo processo, de uma longa estratégia para trazer seus irmãos para perto definitivamente, José se revela a seus irmãos. E chegamos então a Gênesis capítulo 45, quando José, revelando-se a seus irmãos, ele diz o seguinte: não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou como conselheiro do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra. E no versículo 5, ele diz assim: agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por teres me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Ora, já lemos esse texto, alguns devocionais em dias passados, num devocional em dias passados, mas hoje a abordagem é outra. Percebe que José, como disse há pouco, tinha tudo para se vingar de seus irmãos, mas ele não faz isso, por algumas razões. Primeiro, ele cresceu com as lutas. José não ficou amargo com as derrotas. José não foi levado a sentar na cadeira da vítima, mas ele se entendeu como alvo da graça e do amor de Deus. José compreendeu claramente que o sofrimento não o matou, portanto, se não o matou, o fortaleceu. Perceba que José agora vê senso de propósito nos dias difíceis da sua vida. Ele tinha tudo para ter um coração amargurado, rancoroso, triste, como é comum a muitos de nós, em algum momento, hora ou outra, alguém vai sentir o coração assim. Mas veja, a graça de Deus se revelou a José de tal maneira que ele conseguiu sair desse ambiente de dor, ele conseguiu deixar os ressentimentos para trás, ele conseguiu deixar os pensamentos ruins para trás, e agora ele está olhando pelas lentes da graça de Deus para aqueles irmãos que tentaram matá-lo. Portanto, veja, essa é uma história que nos mostra que na família o perdão é sempre o melhor caminho. E eu estou certo que muitos que estão assistindo a esse devocional possam talvez estar dizendo: olha, é porque você não conhece a minha história é muito difícil. E olha, eu acredito, há muitas histórias difíceis e absolutamente podemos prescindir de levar isso a sério. Nós entendemos, eu entendo de fato, que há histórias que são de chorar. Mas deixa eu lhe dizer, com José não foi diferente. E José não perdoou porque ele era bom, mas porque ele olhou para um Deus bom. Não porque ele era perfeito, mas porque olhou para um Deus perfeito. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o inocente morrendo por nós, que é Cristo. Ele que foi lá para salvar muitas vidas. José aqui aponta, então, de alguma maneira, para a obra de Cristo na cruz, que chegou antes de nós para sofrer e para nos substituir no sofrimento. E agora o Cristo glorificado, ressurreto, à destra do Pai,
Ele pode dar a nós abundância de providência, de provisão, de perdão e nos acolher, ao invés de nos lançar em rosto os nossos próprios pecados. Ele nos oferece o perdão e a graça. Essa é a razão pela qual nós podemos e conseguimos lidar com o perdão, com aqueles que nos ofenderam. Perdoar a quem nos ofendeu é uma decisão sábia do coração. E a família precisa de perdão. A família precisa da graça de Deus. Alguns vão dizer que o ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Portanto, o momento em que nós devemos, de fato, abrir mão desse ressentimento é o momento em que nós enxergamos que esse sentimento ruim, ele vai nos matar. Ele vai matar as nossas emoções. Ele vai matar os nossos sentimentos. Ele vai interromper as melhores decisões da nossa vida. Então, para que a nossa vida vá bem, nós precisamos liberar o perdão, sobretudo na família. José perdoou seus irmãos. E fica aqui uma grande lição, que por maior que seja a ofensa, nós devemos também buscar a paz com todos. E talvez você não tenha uma oportunidade tão pontual hoje para conceder o perdão ou uma reconciliação. Lembre-se que a reconciliação de José com seus irmãos durou anos para acontecer, levou muito tempo, porque isso foi sendo maturado nos bastidores da graça de Deus, para que quando acontecesse, fosse uma grande bênção na vida, não só de José, mas de toda a sua família. Nós aprendemos, portanto, que o caminho do perdão é o caminho que Deus aponta para nós. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o teu coração. Um dia abençoado para ti, eu quero orar com você. Meu Deus, obrigado por tua palavra que nos aponta o caminho do perdão, que nos aponta o caminho da tua graça, que nos mostra, ó Deus, que nós podemos perdoar porque fomos perdoados por Jesus. E nós te pedimos, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração. Nós te pedimos, capacita-nos a perdoar porque sozinhos nós não podemos. Fala ao coração de cada um com a tua palavra, que esteja, ó Deus, assistindo esse vídeo. Nós te pedimos, por tua misericórdia, transforma os corações, os relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Fique na paz.